Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sereducacional.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Ser Educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu queria dar boas-vindas a mais uma teleconferência do Ser Educacional. Eu queria pedir desculpa a todos. Eu fiz um procedimento cirúrgico no olho da semana passada e não estou conseguindo olhar muito para a tela, por isso eu preciso fazer a teleconferência com a câmera fechada. Fazer só com áudio. É. Eu queria começar indo direto para o slide 4, onde apresentamos os destaques desse terceiro trimestre, e que mais uma vez foi um período positivo dos resultados operacionais, mas especialmente os resultados financeiros, em que tivemos um aumento expressivo da geração de caixa, que mais que dobrou em relação ao ano anterior, e que ajudou o nosso endividamento financeiro a cair mais de 20% e atingirmos níveis de alavancagem cada vez mais confortáveis. Outro destaque positivo do período foi o crescimento da base de alunos em quase 12% no trimestre, graças a uma sólida captação que foi registrada no primeiro semestre do ano e que teve um sólido desempenho na rematrícula, uma vez que registramos queda da taxa de evasão, ao mesmo tempo em que tivemos uma sólida geração operacional de caixa, que comentei anteriormente. O efeito combinado da elevação da base de alunos e da geração de caixa demonstram que nossa base de alunos está bastante saudável e resiliente, em linha com a estratégia que passamos a adotar há alguns anos, focado em realizar uma reformulação em nossas operações para que aumentássemos nossa eficiência, e agora estamos colhendo os frutos dessas iniciativas. Está no slide 5. Para melhor demonstrar esse efeito, apresentamos alguns indicadores interessantes que demonstram o ganho de eficiência nos últimos anos. Notem como aumentamos em quase 50% o índice de alunos por unidade entre 2022 e 2025, bem como crescemos em mais de 4 pontos percentuais a nossa margem bruta. Esse aumento reflete o esforço que realizamos em reduzir a quantidade de imóveis ocupados e até mesmo unidades em operação, assim como o foco da oferta de cursos que possuem maior atratividade no mercado, que são os casos dos cursos de saúde e direito. No slide 6, demonstramos esse ganho de eficiência, agora pelo lado da evolução do lucro líquido, ajustado e da alavancagem financeira. Notem que saímos de uma situação de lucro líquido praticamente zero entre 2022 e 2023 para um lucro líquido ajustado nos últimos 12 meses de quase 200 milhões de reais. Por outro lado, nossa alavancagem financeira caiu para menos da metade, o que mostra que estamos convergindo para uma solidez financeira importante para os nossos acionistas, especialmente nesse ciclo de alta de juros que estamos atravessando e que pode ser longo. Agora vamos para o slide 8, onde analisamos os resultados da captação do terceiro trimestre, período em que mudamos um pouco nossa estratégia de captação em relação a períodos anteriores, que priorizamos o aumento do ticket médio de captação, especialmente do ensino híbrido. Isso ocorreu em função de já termos realizado uma captação com sólido volume no primeiro semestre e tivemos também boa taxa de rematrícula. Como resultado, tivemos uma captação sólida em demanda com bom ticket médio,
porém nominalmente um pouquinho menor que no ano passado. Vale também notar que no ano passado a captação teve elevado volume, tendo crescido 2 dígitos em relação ao terceiro TRI de 23. No digital, acreditamos que o mercado segue mais agressivo em termos de preço, especialmente por conta das recentes alterações nas normas que regem essa modalidade de oferta. Como podemos observar no slide 9, a combinação de uma temporada de captação bem-sucedida com um sólido controle de evasão resultou em um desempenho positivo para a nossa base de alunos de ensino híbrido nesse semestre, que cresceu cerca de 12%. Além disso, a base total de alunos de graduação aumentou em 5%. O destaque especial vai para o crescimento da base de alunos de medicina, que registrou um aumento de 12%, impulsionado pelo crescimento dos novos cursos nos últimos 18 meses. No slide 10, mostramos que nossa base de alunos dos cursos de saúde, tanto no ensino híbrido quanto no digital, segue crescendo de forma consistente. Essa mudança tem ocorrido ao longo dos últimos anos e é um dos principais fatores que contribuem para os resultados positivos que estamos alcançando nesse ano, uma vez que são custos de ticket médio mais elevados e com alta demanda no mercado. No slide 11, acrescentamos a evolução do nosso ticket médio, que cresceu 3,4%, em função principalmente do crescimento da participação da base de alunos de ensino híbrido, que passou de 52% para 55% da base total de alunos de graduação, e do aumento do ticket médio dos alunos do ensino digital, que aumentou 2,5%. O ticket médio de ensino híbrido apresentou queda de 1,9% por conta do crescimento da base de alunos do ProUni. Excluindo esse efeito, o ticket médio cresceu quase 1% na mesma base de comparação. Esses foram os meus comentários iniciais e agora passo a palavra para o João Aguiar para falar sobre os resultados financeiros. Obrigado, Jânio, e bom dia a todos. Vamos agora para o slide 13, onde detalhamos a evolução da receita líquida nesse trimestre. O segundo trimestre, assim como o primeiro, apresentou um crescimento robusto na receita líquida, com um aumento de 8,4%, em função do crescimento da base de alunos associada à melhoria do ticket médio geral. É claro que precisamos mencionar que o ticket médio do ensino híbrido ex-medicina ainda segue pressionado nesse ano, mas o principal fator do nosso ticket médio estar reduzido nesse segmento tem conexão com uma série de alterações que realizamos em nossos processos de cobrança nos últimos meses. Elas incentivam os alunos a pagarem pontualmente por meio de iniciativas que implantamos, como a possibilidade de prorrogação da data de pagamento com desconto de pontualidade e a extensão da data de pagamento com desconto de campanha, associadas com iniciativas que endurecem a negociação para os alunos que, por outro lado, atrasam os pagamentos. Mesmo assim, essas iniciativas incentivaram a pontualidade de pagamento ou o pagamento com desconto de campanha ainda dentro do mês, geram um desconto médio de cerca de 10% quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Esse desconto acaba impactando o DRE, mas como vamos ver mais adiante, tem sido um dos principais fatores que nos ajudaram a ter a expressiva melhoria na geração de caixa nesse ano, em especial nesse trimestre. No slide 14, apresentamos o EBITDA e o EBITDA ajustado, que apresentaram crescimento significativo mais uma vez nesse trimestre, e novamente com melhoria de margem. Destaque no trimestre para a redução de despesas de marketing, conforme já registramos ao longo do ano todo, e para a diluição de custos de uma forma generalizada. Vale comentar que nesse trimestre, em específico, a folha e custos com serviço prestado tiveram um aumento um pouco maior em comparação aos trimestres anteriores, e se deveu a alguns reajustes que foram feitos para preceptorias e professores de cursos de saúde. Além disso, tivemos uma despesa pontual de cerca de 5 milhões referentes a bônus nas negociações sindicais, reajustes de benefícios e despesas com plano de concessão de ações que não vão se repetir no próximo trimestre. No slide 15, onde resumimos o impacto do programa Ser Solidário, que nesse trimestre completou seu primeiro ano desde sua implantação, e o quadro do slide mostra que o programa não tem apenas evoluído bem em sua contribuição com a geração de receita e de EBITDA, ajustado, como pode-se notar, que o contas a receber do programa encontra-se muito bem controlado, com contas a receber líquido substancialmente inferior à receita líquida historicamente reconhecida desde sua implantação. No slide 16, apresentamos a evolução do nosso lucro líquido e lucro líquido ajustado,
E como pode ser observado nos quadros, revertemos um cenário de prejuízo contábil para lucro de quase 15 milhões no período. Em base recorrente, nosso lucro líquido ajustado aumentou quase 25%, em função desse efeito combinado advindo do sólido resultado operacional, mas com redução importante de despesas financeiras por conta da redução do endividamento que temos apresentado nos últimos 12 meses. No slide 17, destacamos nossa geração de caixa operacional, tanto pré quanto pós-CAPEX, que são, sem dúvida, o destaque mais relevante dos resultados do trimestre, com a geração operacional de caixa pós-CAPEX mais do que dobrando em relação ao terceiro TRI de 24, em função das melhorias em nossos processos de cobrança e do melhor perfil de crédito da nossa atual base de alunos, além das sinergias do plano de otimização operacional. Essa geração de caixa está sendo fundamental para a redução do nosso endividamento e recolocando a empresa em um patamar bastante saudável em termos financeiros. A informação mais relevante é que a empresa tem um perfil de geração de caixa não apenas muito mais aderente ao EBITDA ajustado, quando olhamos esses resultados acumulados no ano, mas que são sustentáveis para os próximos anos, especialmente porque a ocupação das vagas de medicina recentemente credenciadas ainda estão apenas no primeiro ou segundo período e, portanto, ainda vão nos ajudar a melhorar resultados e geração de caixa nos próximos anos. Passando para o slide 18, apresentamos nosso prazo médio de recebimento, que está diminuindo pelo quarto ano consecutivo, novamente reforçando a nossa percepção de qualidade do nosso contas a receber. Vale destacar que nesse nesse terceiro TRI de 25, não houve qualquer tipo de venda ou antecipação de carteira, que demonstra a solidez do resultado financeiro obtido no período, bem como reforça a nossa percepção de qualidade financeira da nossa base atual de alunos. Já no slide 19, mostramos em detalhe a expressiva queda de 22% em nosso endividamento em comparação com o terceiro TRI de 24. Estamos rumando a passos firmes para reduzir nosso índice de alavancagem para menos de uma vez dívida líquida sobre EBITDA, como ilustra a trajetória traçada no gráfico que compara o nosso perfil de endividamento nos últimos 4 anos. Nosso objetivo estratégico segue em operar com alavancagem abaixo de uma vez, o que consideramos saudável para uma empresa com nosso perfil, especialmente devido à ausência de tax shield no nosso setor. Com isso, estamos com todas as características de uma empresa saudável, gerando caixa, investindo em expansão e reduzindo dívidas, ao mesmo tempo que remunera seus acionistas com distribuição de dividendos. E, finalmente, no slide 20, apresentamos nosso CAPEX, que nesse trimestre teve redução significativa em comparação com o ano passado, conforme já foi tendência durante o ano todo. Isso ocorreu pelos seguintes motivos. Um foi a conclusão de alguns investimentos realizados para adequar imóveis para receber alunos, permitindo a devolução de alguns prédios em linha com o nosso plano de otimização operacional já extensamente discutido. E o segundo foi a realização de obras no ano passado para o início dos cursos de medicina credenciados que não precisamos fazer esse ano. Assim, a não realização desses investimentos de forma relevante durante esse ano, também postergamos o início de algumas obras que estão sendo retomadas aos poucos no segundo semestre. Destacamos a expansão do prédio de Boa Viagem, no Recife, onde iniciamos a construção de um edifício garagem e uma policlínica, visando melhorar a nossa oferta na cidade. Bom, esses foram meus comentários sobre os resultados. Agora devolvo a palavra a Jane para as considerações finais. A Unama está tendo um papel de destaque no evento, reforçando sua posição como a marca mais respeitada da região norte, e um dos poucos exemplos no ensino privado brasileiro, que é reconhecimento da marca espalhado por vários estados da região norte, inclusive em estados do Centro-Oeste e Nordeste. Para envolver a comunidade acadêmica, autoridades e o público que está em Belém, a UNAMA organizou diversas iniciativas acadêmicas e sociais, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a COP30 e os temas climáticos. Desde o ano passado, promovemos ações como a distribuição de cartilha COP30 para escolas de ensino médio e autoridades, a incorporação do tema no nosso Festival Anual de Vídeos Universitário, o OSGA, em todas as unidades do Brasil, a realização de uma COP universitária em caráter interdisciplinar e um curso global ministrado em 4 línguas, com mais de 18 pesquisadores internacionais referências em clima. Essas iniciativas não só contribuíram para ampliar o entendimento público sobre as mensagens da COP30, como também consolidaram a UNAMA e a Ser Educacional como referências acadêmicas
regionais em conhecimento, diálogo. Com isso, encerramos nossos comentários e ficamos à disposição para a Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. A primeira pergunta vem de Lucas Nagano, do Morgan Stanley. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo. Obrigado pelo espaço aqui. É, a gente tem duas perguntas. A primeira é sobre a receita de medicina. Ainda que o crescimento tenha sido forte, a gente viu que teve uma desaceleração comparado com a tendência do primeiro semestre. Isso tanto em base de aluno quanto em ticket. Então, a gente gostaria de ter uma cor sobre essas duas componentes sobretudo, se puderem explicar também, é que parece que teve uma queda tri contra tri na base de alunos de média. E a segunda pergunta é sobre margem bruta. Vocês já comentaram sobre alguns impactos, e parece que uma parte é recorrente do dissídio, de mix de curso, mas também teve um não recorrente. A dúvida é se vocês poderiam recapitular o que foi esse não recorrente e dar um pouco de cor sobre a tendência para os próximos trimestres. Obrigado. Oi, Lucas, eu vou começar com a parte da medicina. O que acontece? Com relação ao ticket médio, a gente tem dois efeitos para levar em consideração. O primeiro deles é que as novas vagas de medicina foram aprovadas no terceiro tri do ano passado em diante. Então, qualquer distorção que gerou positivamente no primeiro semestre, elas foram melhor equilibradas porque o número de vagas e ticket médio das vagas ofertadas, elas foram similares. A segunda parte, que responde à questão da base, é o que que a gente fez esse ano? Nós antecipamos todos os vestibulares de medicina, inclusive aqueles que ocorriam no meio do ano, para o começo do ano. E aí o que aconteceu? No primeiro semestre, a gente tinha uma base mais fraca, inclusive com a questão do ticket médio, um pouco também, né, com base mais dura de comparação, se assim por dizer. E na virada do semestre, a nossa evasão natural de medicina, ela aconteceu, e a gente teve também a questão dos cursos do Rio e de BH que estão operando sob liminar, eles têm uma taxa de atrito maior por conta do curso ainda não estar com as portarias emitidas pelo MEC, né? A gente opera por decisão judicial e por obrigação de cumprir ordem judicial, mas enquanto o processo não é finalizado, esse curso vai ter um atrito maior. Então, isso explica um pouco a perda de, vamos dizer assim, de velocidade de receita e por que que o ticket médio ele ficou normalizado, né, com um crescimento em linha da inflação com que a gente teve ano passado. Eu vou passar agora para o Aguiar responder a questão da folha. Bom dia, Lucas. Obrigado aí pela pergunta. De fato, a gente, nesse primeiro ano, principalmente, dos novos cursos de medicina, a gente teve uma adaptação ali em algumas situações relacionadas à bonificação de professores, desses cursos de medicina, dessas novas de medicina, em locais que a gente, obviamente, não tinha esse curso anteriormente e a gente precisou fazer esses ajustes. Eles são não recorrentes porque, de fato, foram adaptações realizadas que precisaram ser de certa forma, impostas para esses cursos, mas eles não têm recorrência porque isso não fica na base, tá? Da mesma forma, o plano de concessão ele estava focado ali, ele estava calcado na provisão, muito relacionada ao valor justo das ações. Mas quando a gente fez o vesting agora do mês de agosto, ele veio um pouco acima do que dos valores que estavam efetivamente provisionados em função do valor vestido final, tá? E com relação ao terceiro ponto aqui, são alguns benefícios que a gente teve que fazer uma compensação one shot aqui em relação a principalmente plano de saúde e vale transporte e vale refeição, que a gente precisou fazer um pagamento one shot, mas que ele não entra na base dos colaboradores daqui para frente. Então, basicamente, foram esses três principais pontos que
que afetaram aí o custo nesse terceiro trimestre. Tá? Se você retirar esses impactos e der essa modelada daqui para frente, você vê que a margem ela vai continuar num patamar um pouco acima do que foi esse terceiro trimestre. Aí, só para esclarecer, Lucas, esse efeito que o Aguiar comentou, ele impactou no resultado pontualmente, mas ele não foi tratado como não recorrente. É um efeito da ordem de 5 milhões de reais que a gente teve na folha do terceiro trimestre, mas ele não tende a se repetir no quarto tri, tá? Perfeito, super claro, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para fazer pergunta. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação à margem bruta, né? Queria entender um pouco aqui de perspectiva, o que que a gente pode esperar aqui de evolução de margem bruta conforme os cursos de saúde vão se maturando, né? A gente entende que agora acho que ficou mais claro que esse impacto no custo de pessoal não é recorrente, então o que a gente entende é que talvez esse patamar comece a se arrefecer olhando para frente, então que naturalmente poderíamos ter um ganho de margem bruta, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. E aí o outro tema é com relação ao EAD, né? Principalmente em relação à estratégia, a gente queria entender aqui quando que a gente pode esperar uma retomada no crescimento de base, né? A gente vê que a evasão continua crescendo, né? Então, eu queria entender quando que isso daí talvez estabilize e a gente veja um crescimento de base. Obrigado. É, oi, oi, Flávio. A questão da margem é o seguinte: a gente teve um, um ano que teve um primeiro semestre com saltos maiores de margem, e no segundo semestre a gente já esperava que a velocidade de expansão de margem fosse se reduzir um pouco. Então, na nossa percepção, dentro do plano e do orçamento para o ano, isso ele, de certa forma, estava dentro do esperado. O que teve de diferente mesmo foi esse pagamento a maior aí de folha, que não se repete, então a gente deve ter aí o nosso trabalho de expansão de margem, ele continua. A questão é que existem alguns passos a mais a serem dados, agora mais focado na melhoria contínua do ticket médio. Então, o ticket médio do presencial, quando a gente tira a medicina, ele tem espaço para melhorar. Isso com os prédios agora, com uma taxa de ocupação mais alta, vai nos ajudar bastante para o verão do ano que vem, porque é claro que nas unidades, nas operações, quando o prédio já está mais ocupado, a chance de você aumentar ticket aumenta, porque o outro lado também, né? A gente está com uma base de alunos muito renovada, então a chance da base de alunos do presencial cair, ela diminui muito por conta da resiliência que a gente conseguiu pelo sucesso das captações dos últimos anos. E o ciclo de melhoria da margem operacional a partir do ano que vem tem essa oportunidade tanto no ticket, como também na progressão das vagas de medicina que estão só começando. Então, nesse ponto, a gente está muito confortável aí com o nosso plano de negócios de continuar gerando margens maiores com uma geração de caixa, né, uma atração maior de EBITDA em caixa importante. Agora, é claro que o salto que a gente viu no primeiro semestre, ele não tende a se repetir, mas, por outro lado, o ciclo de melhoria não acabou. Bom dia, Flávio. É, com relação ao AD, tem duas coisas acontecendo. A mudança da legislação, ela, ela embaralhou um pouco as coisas. Tem uma pressão maior agora com o que está acontecendo. A gente tem visto muitos competidores com pressão muito grande de preço. Nós continuamos mantendo o que a gente tem dito aí nos últimos anos, uma tentativa de melhorar o ticket do EAD para melhorar mais, melhorar resultado, ao mesmo tempo que a gente volta agora a buscar crescimento da base de polos também do EAD. Então, a gente vem com um fortalecimento
da competição, no nosso caso, fortalecimento da oferta dos cursos semipresenciais na área de saúde, uma vez que os nossos polos são adequados e preparados para isso, e a gente também vai buscar um aumento do crescimento da base de polos agora com um ticket que seja compatível ao perfil dos cursos. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan. É, bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas. Eu queria pegar um pouco da percepção de vocês. Imagino que vocês já começaram o vestibular de medicina para o ano que vem. Se vocês, o que que vocês estão vendo? Como que se compara com vestibulares anteriores? Como é que está o ambiente competitivo nisso? Sei que isso é bem no começo, mas algo que vocês puderem compartilhar seria bem interessante. E segundo, é só clarificar, na questão do ticket no release. No ponto 3 vocês falam antecipação do ciclo de matrículas e rematrículas que impactou a consolidação da base de alunos no T25. E isso é só medicina ou teve algo? Porque no release vocês não especificam, vocês falam do ensino híbrido, mas vocês não falam se é medicina ou não. Ou tem algo no não medicina que também teve algum tipo de antecipação? Só queria entender um pouco mais esse ponto. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, o vestibular de medicina começou há pouco e a gente não vê nenhum tipo de alteração nas forças de demanda e oferta até agora. A gente acha que o mercado segue bastante sólido para o ano que vem e especialmente onde a gente tem mais vagas, que seria uma tendência de maior dificuldade de captação, até agora a gente não está vendo isso. É claro que, como você disse mesmo, Marcelo, é muito cedo, ainda estamos em fim de semana de Enem, né? A boa notícia desses finais de semana foi o alto comparecimento, então a gente deve aí ter um verão com um prognóstico positivo, né? Com um número grande de jovens adultos, né? Entrando para as universidades, apoiado aí por um efeito que a gente acredita que deve nos beneficiar, que é a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso tende a injetar uma renda adicional na economia, especialmente nas regiões que a gente opera, que a renda média é menor do que no resto do país. Com relação ao ticket, você tem razão, a maior parte da, da, da transferência de captação para o primeiro semestre, ela se deve em medicina, mas tem também a estratégia que a gente adotou de captação para o segundo semestre, focada em retenção de alunos, ou seja, a gente focou mais na rematrícula, uma rematrícula com processos duros de negociação, então a gente foi muito intensivo na comunicação com os alunos que a gente captou. E nós trabalhamos na captação do segundo semestre para aumentar o ticket de captação, justamente porque nós entramos no começo do ano com um número elevado de alunos por turma, um volume de captação por si só elevado, que nos ajudou também a ter uma alta taxa de ocupação dos prédios. Então, o que a gente deve fazer, não só nessa captação de inverno, mas também na captação de verão, é repetir esse ciclo, tentar captar o máximo possível no primeiro semestre do ano que vem para as medicinas. E se porventura faltar ocupação de vaga, algo que eu não acredito, repetir o processo no inverno, a gente não precisou fazer no ano passado, e me parece que a gente não vai precisar fazer isso de novo. E para o próprio presencial, também focar em manter os prédios com uma ocupação elevada e fazer com que isso se perpetue ao máximo possível no segundo semestre, para que a gente não precise depender de uma captação de segundo semestre para fechar os objetivos do ano. Então, nesse ponto, a gente conseguiu aí com sucesso trabalhar bem a captação do ano todo e agora sentir a demanda de mercado para esse trabalho de repassar ticket, que é uma coisa bem importante nesse momento aqui do nosso projeto de reorganização operacional, que agora está nessa etapa final, né? A primeira etapa foi muito focada em custo e despesa, e a próxima etapa é maximização de receitas, né? Tá joia, obrigado por todas as respostas. A próxima pergunta vem de Luca Marquezini, do Itaú BBA.
E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. Primeiro, em relação a ticket, né? A gente sabe que teve um impacto aqui nesse trimestre em relação à base de alunos do ProUni, mas talvez excluindo esse impacto, se puderem comentar um pouco sobre a dinâmica competitiva que vocês observaram nesse ciclo de captação do terceiro TRI, acho que nos ajudaria, por favor. E o segundo ponto seria em relação à despesa com publicidade, né? A gente viu aqui uma queda, né, na comparação anual. Como que isso conversa com, né, pensando no vestibular de 2026, essa taxa de ocupação mais alta, esse foco aqui em privilegiar ticket, como que tá a cabeça de vocês aqui em relação a despesas com marketing como um todo para o ano que vem? Oi, Luca, eu vou falar a primeira e o Aguiar a segunda pergunta. Com relação ao ticket, a gente teve, além do efeito do ProUni, também o efeito do pagamento de pontualidade. Só para a gente dar um passo atrás, o que que foi feito? Nós modificamos a régua de cobrança de forma que a gente maximize a geração de caixa. Então, foram feitas mudanças nas datas máximas de pagamento em que o aluno tem o desconto de pontualidade de um lado, então a gente cedeu dias a mais para os alunos pagarem com pontualidade. Só que, por outro lado, uma vez que essa data não fosse respeitada, o processo de cobrança passou a ser mais duro. Então, nós passamos a ter uma série de atividades, como, por exemplo, negativação no Serasa mais cedo, judicialização, notificações extrajudiciais e judiciais, de forma que isso incentivou toda a base de alunos a fazer os pagamentos com antecedência. E isso melhorou muito a nossa geração operacional de caixa, tanto que o Aguiar comentou no discurso dele que a geração do trimestre ela foi feita sem nenhum tipo de antecipação de recebível. Então, é uma geração de caixa pura com base no efeito de rematrícula do trimestre. Isso foi muito bom para a geração de caixa, de um lado. Por outro lado, isso apertou um pouco o nosso ticket médio e reduziu a velocidade de crescimento de receita. Então, esse efeito associado ao ProUni, ele de fato tem um impacto. Só que do ponto de vista de administração, acredito eu, Aguiar e o próprio Jânio, que é mais importante a gente ter um crescimento substancial de geração de caixa do que ter uma receita reconhecida um pouco maior. Então, a decisão que a gente tomou foi essa. E acho que é muito bom, porque o nosso objetivo era reduzir endividamento, a gente está chegando perto aí dos nossos objetivos de redução de dívida para o ano, o que vai garantir para os nossos acionistas que o ano que vem a gente tenha menos despesas financeiras com juros e isso vai melhorar certamente a nossa rentabilidade no futuro se a gente conseguir fazer isso. Eu vou passar para o João Aguiar para responder a segunda pergunta. Olá, Luca, obrigado pela pergunta. A gente vem fazendo, a mais, né, dentro do plano de otimização operacional, a gente vem fazendo um trabalho muito forte, não só em marketing, mas em outras naturezas de despesa, mas em marketing ele é bem mais aparente, né, pela relevância que o marketing tem dentro do nosso DRE, em tentar o máximo possível granularizar o gasto de marketing, ou seja, a gente olhar unidade a unidade, curso a curso, entender a ocupação de sala, entender o ticket médio, entender a evasão, para poder fazer um trabalho focado do marketing, não só o marketing direto das unidades, como o marketing institucional também, né? Olhando região, onde a marca é forte, onde a gente precisa de mais presença na mídia, onde outro tipo de publicidade pode ser feita em substituição a essa, visto que a marca ela é bem reconhecida localmente. Então, a gente fez um trabalho muito grande nesse sentido. Entendemos que já desde os primeiros resultados desse trabalho no ano passado, no início do ano passado, ele trouxe um resultado interessante, visto que mesmo fazendo essa redução, esse redirecionamento do gasto de marketing, a gente teve uma boa captação, um ticket médio ainda alinhado com a necessidade nossa de melhoria da qualidade da base para a obtenção de um ticket médio também com melhor qualidade, com maior possibilidade de pagamento. Então, a gente vem fazendo isso de forma recorrente, a gente começou isso nas nossas principais unidades e principais localidades, e a gente vem drilling down isso aí para poder atingir a todas as localidades onde a gente tem essa penetração de marca, onde a gente tem
uma unidade bem postada, onde a gente tem uma interação muito boa junto à comunidade. Então, eu diria que é um trabalho que ele é contínuo, é um PDCA rodado continuamente, mas que a gente entende que dificilmente ele vai voltar para patamares muito mais altos, como a gente já viu anteriormente, a não ser eventualmente numa possibilidade de combate futuro, mas no operacional normal, né, da operação, né, do negócio, a gente vê que esse nível de marketing hoje chega muito próximo ao nível de marketing que a gente sempre buscou e imaginou fazer sentido considerando as nossas marcas, tá? Então, esse foi o trabalho que foi realizado dentro do plano de otimização operacional e que já há mais de um ano, né, um ano e meio aí, já gerando bons frutos. Super claro, pessoal. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para que faça as considerações finais da companhia. Agradecemos a todos por mais uma participação na Conferência de Resultados do Conselho Educacional e o nosso time de relações com investidores estará à disposição para mais esclarecimentos, caso julguem necessários. Uma boa tarde a todos. A videoconferência da Ser Educacional está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.